Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre os famosos robô aspirador, aquele aspirador inteligente, redondinho, que vai varrer na sua casa sem você precisar fazer nada. Muita gente tem se interessado por eles nesses últimos tempos. Eu vi uma reportagem no site Tech Tudo, eu vou deixar até o link aqui na descrição, muito interessante, que falava que a procura por esses gadgets aumentou em até 800%, gente. Provavelmente porque as pessoas estão ficando mais em casa, né, devido ao coronavírus, esse momento que a gente está passando, e querem automatizar algumas coisas. O robô aspirador ajuda muito porque você não precisa fazer aquela varreção diária do dia a dia. E eu já tenho um robô aspirador há 2 anos da Xiaomi, que eu fiz um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Esse modelo já não, acho que não vende mais, a Xiaomi já tem outros, mas tem muito modelo disponível hoje em dia. Então esse vídeo ele não vai ser análise de um aspirador específico, ele vai ser um guia para você saber como comprar, o que você deve olhar, o que você deve considerar, e eu vou passar a minha experiência para vocês também de como é ter um robô aspirador, porque ele não é mais um artigo de luxo, a gente poderia dizer assim, né? Antigamente era uma coisa muito cara, hoje em dia você tem modelos que chegam às vezes até 6 mil reais, mas você tem modelos a partir de 400 reais, por exemplo, que são mais simples. Então você consegue uma gama bem interessante de preços com funções variadas, mas cada um faz uma coisa diferente e tem muito modelo. Então eu vou ajudar você a entender o que você deve olhar na hora de fazer a sua pesquisa, tá bom? Eu vou deixar links aqui na descrição de vários sites que vendem esses robôs aspiradores com modelos variados para você poder pesquisar qual é mais interessante para você, e tem também o Bitec Pague Menos, que ajuda você a encontrar o melhor preço. Então instala a extensão que está aqui embaixo para o Google Chrome, Firefox, Opera, ela é grátis e ajuda você a comparar preço com outros sites, e tem aplicador de cupom automático, tem histórico de preço, um monte de coisa para você não precisar ficar pulando de um site para o outro também, tá bom? Então fica a dica aí. Mas vamos lá, gente, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que esses robôs, eles variam muito de preço, como eu falei para vocês, de acordo com as funções que eles têm. Então quanto mais caro, obviamente, normalmente, né, o cálculo é esse, quanto mais caro, mais função ele tem. Mais sensor ele tem, mais inteligência ele tem, aplicativos integrados melhores, mais funções e assim por diante. Então você tem que saber que é claro que se você estiver pagando um preço muito barato, você vai ter funções um pouco mais limitadas. E a primeira coisa que você tem que entender é que esses aspiradores, eles variam de função. Então as principais funções que eles têm, isso varia de modelo para modelo também, são aspirar e varrer, que ele tem a escovinha e ele também tem a sucção. Tem alguns modelos que, por incrível que pareça, é só para varrer, então ele vai empurrando só a sujeira para um canto. Esses modelos são mais difíceis de encontrar, normalmente ele varre e aspira ao mesmo tempo, e tem outros modelos que também servem para passar pano. Então ele realmente utiliza água, ele tira sujeiras um pouco mais pesadas, e aí ele não é só um aspirador, ele também é um passador de pano, a gente poderia falar assim. Esses modelos são mais específicos, costumam ser um pouco mais caros, mas também existem aí no mercado. E tem outros modelos que você também pode até aspirar água, então depende aí da propriedade de sucção que ele tem. Tudo isso você tem que dar uma olhada, mas de forma geral a galera procura aquele que aspira e varre, né, que tem a escovinha ali. E como é que ele funciona? Deixa eu pegar, eu tenho um aqui, calma lá. Tem esse aqui, ó, que fica no meu estúdio, esse aqui é da Alphawise, esse aqui é uma marca chinesa, o modelo específico dele é o X5, ele é um modelo mais simples em comparação ao da Xiaomi que eu tenho, mas eles basicamente funcionam dessa forma, eles são redondinhos, eles têm aqui embaixo essa escovinha, né, que ele vai girando aqui, e a parte de sucção, onde ele vai puxando o pó. Normalmente alguns, às vezes tem o módulo separado, ou às vezes ele puxa o pó por aqui mesmo, varia do modelo. E a gente sempre tem também aquele compartimento onde você guarda, que é onde ele guarda o pó. Isso aqui varia de tamanho de modelo para modelo. Tem uns que tem capacidade maior, outro menor, e aí você tem que limpar mais ou menos vezes, e tem até alguns modelos que já tem uma dock que ele limpa sozinho, né? Ele puxa isso aqui sozinho, para você não precisar ficar toda hora trocando isso aqui. Então varia aí do modelo, são modelos mais caros. E alguns têm essas rodinhas aqui, ó, que são rodinhas com amortecedor, e a maioria deles tem essa escovinha que serve para ela puxar a poeira do canto, esse tipo de coisa, e jogar aqui para a parte de sucção. E aqui embaixo a gente tem todos os sensores, que varia de modelo para modelo, alguns têm sensores aqui, alguns têm sensores em cima, e assim por diante, tá? Nesse modelo da Alphawise, ele tem alguns modos aqui que você pode selecionar, então, modo para ele fazer spot, que ele vai girando ali, modo para ele
fazendo zigue-zague e até retorno para casa, para casa dele, né, para a dock dele. Uma das coisas que é importante a gente considerar na hora da compra também, galera, são as peças de reposição, tá? Porque esses produtos, eles têm partes mecânicas que vão se desgastando e você vai precisar trocar. Então, no caso da Xiaomi, aquele aspirador que eu tenho lá em casa, que vocês vão ver algumas imagens aí, eu encontro peças para ele se eu quiser comprar no Mercado Livre, na internet, assim por diante. Então, quando você for comprar o seu, pesquise o modelo específico, se é uma marca nacional, se é uma marca importada, se é uma marca chinesa e se tem peça de reposição para aquele modelo específico. Às vezes os modelos, eles compartilham peças que não são caras, mas você tem que trocar o filtro, tem que trocar às vezes a escovinha e assim por diante, tá legal? Agora eu quero voltar um pouco nas funções de cada modelo. Uma das coisas que vocês precisam entender é que todos aspiram, todos fazem essa função básica de rodar pela casa aspirando, com a escovinha para puxar o pó para dentro e tudo mais. Então ele faz uma manutenção da limpeza. Ele não é um produto para você nunca mais precisar varrer a sua casa, ou fazer uma limpeza pesada, ou passar um pano, né, para fazer uma limpeza mais completa. Ele é um produto para ajudar na manutenção. Então lá em casa, por exemplo, eu passo ele todo dia, a gente chama ela, né, na verdade, Naomi, a Romy, a namorada que deu o nome para ela, você se apega ao aspirador, então a gente passa todo dia para fazer uma manutenção, mas precisa sim daquela faxina, né, de passar pano, dar uma escovada ali mais completa. Então ele ajuda a manter a casa limpa, depois que você faz uma limpeza mais pesada, mas não ache que você vai comprar o aspirador e nunca mais você vai precisar fazer nada na sua casa, tá? Essa não é a função dele. Para limpeza muito pesada, não é recomendado até passar ele. Em relação à funcionalidade, vai variar muito do modelo, como eu falei para vocês. Então o da Xiaomi que eu tenho, ele tem um sensor em cima, onde ele vai fazer um mapeamento de todo o apartamento, ele faz até um mapa 3D no aplicativo que a gente consegue ver, e depois que ele reconhece todo o ambiente, ele vai limpando e volta para a dock. Alguns modelos mais básicos não têm essa função. Eles simplesmente saem limpando, né, meio perdido às vezes alguns modelos aí dependendo, e quando está acabando a bateria, ele volta para a dock. Tem alguns que tem sensores embaixo para evitar que ele caia da escada. Tem alguns que tem sensores para evitar uma batida mais forte, sensores na frente. Então ele detecta alguma coisa, ele vai reduzindo a velocidade. Então varia muito de cada modelo. Mas é aquilo que eu falei para vocês, quanto mais caro, normalmente, tá? É porque ele tem mais função, tem um aplicativo mais completo, é mais autônomo, tem uma inteligência artificial embarcada, que vai fazer com que ele funcione melhor sozinho, tá? Agora, como é que funciona para uso no dia a dia? Quais são os benefícios, né? Você tem praticamente automação, então a maioria deles permite que você tenha um aplicativo que você pode programar que ele passe todo dia no certo horário, então você nem precisa estar na sua casa para ele passar, mas requer um certo cuidado. Quando você vai passar o aspirador, a maioria deles se enrosca em fio, alguns deles podem ficar presos em pequenos obstáculos, né? Às vezes um pezinho de uma cadeira, alguma coisa se ele não tiver um sistema ali de amortecimento. Então o legal é você observar como ele funciona para entender o que ele consegue fazer sozinho. Mas na maioria dos casos você vai precisar tirar os fios do chão, tirar, sei lá, se você tem cachorro, aqueles brinquedinhos, aquelas coisinhas pequenas, porque ele puxa aquilo e ele acaba às vezes travando. Ele não estraga com facilidade nem nada disso, mas cabo, objetos pequenos, panos, essas coisas ele não costuma conseguir passar muito bem. Nem esse mais caro da Xiaomi que eu tenho, e a maioria deles em termos de carpete consegue subir e passar no carpete, tá? Os modelos mais simples você tem que obviamente olhar as especificações do fabricante, mas ele requer uma certa preparação no ambiente, tirar, catar as coisas que estão espalhadas, para ele poder passar ali sem problema, tá? A maioria dos modelos intermediários, eles conseguem reconhecer bem o ambiente, fazer uma limpeza mais completa, né, do seu apartamento ou da sua casa, mas eles não têm funções muito avançadas no sentido, por exemplo, de você ter um mapeamento do seu apartamento inteiro e mandar ele fazer só o seu quarto, digamos. Então o que você pode fazer, muitas vezes, é fechar ele no quarto, ligar ele e ele vai mapear a área ali. Quando ele vê que ele passou em tudo, ele desliga, aí você vai lá e retira. Então já facilita, porque às vezes se você quer limpar só um ambiente, alguma coisa, você pode deixar ele trabalhando ali sozinho e não precisa necessariamente comprar o mais caro para ter todas as funções, porque muito dá pra gente fazer de forma manual, né? Como eu dei esse exemplo de você colocar no ambiente, ligar ele, limpa ali, beleza, acabou, depois você vai lá e retira ele e volta para a base dele. Mas vamos lá, gente, falar então da parte que não é tão legal assim desses aspiradores. Por ele ser um eletrodoméstico, um produto que mexe com sujeira, a gente poderia falar assim, ele requer sim uma manutenção, um cuidado. Então você precisa estar sempre limpando, né, o reservatório. Depois que ele faz a limpeza, você tem que sacar esse reservatório para tirar a poeira, dar uma limpada no filtro e tudo mais. Você não pode deixar acumular demais, né, senão ele vai se deteriorando muito rápido. E a escovinha que tem ali que vai girando e a rodinha também dele, muitas vezes
começam a acumular pelo de cachorro ou cabelo, e lá e formar um bolo de sujeira ali. Então você vai ter que sacar aquilo, tem que limpar, tem que fazer uma manutenção para que o produto mantenha funcionando normalmente. Senão é como qualquer eletrodoméstico, se você não estiver atento, ele realmente não vai durar por muito tempo. Mas se você fizer essa manutenção básica de tempos em tempos, você não vai ter problema nenhum. Outra questão é que alguns desses aspiradores têm um reservatório muito pequeno, então principalmente os mais baratos. Então às vezes você tem que limpar em menos tempo, né? Ele não consegue muitas vezes até limpar um apartamento inteiro, dependendo do tamanho do apartamento, e isso requer daí uma atenção maior. O tempo de bateria deles, de forma geral, é ok para os modelos intermediários, eles conseguem limpar um apartamento de uns 90 metros quadrados, 100 metros quadrados sem grandes dificuldades, mas modelos mais baratos podem ser que não consigam fazer numa rodada só de bateria. E daí você precisa ficar atento para ver onde ele já limpou, para depois colocar ele para limpar a outra parte lá do apartamento. Então ele requer sim um certo tipo de cuidado, né, de babysitting ali, que a gente poderia dizer, para os modelos mais básicos. Ainda assim, a maioria deles, mesmo os mais baratos, eles conseguem cumprir o que eles prometem, que é fazer uma manutenção onde você pode ligar ele e fazer outras coisas, enquanto ele está aspirando ali, você está vendo uma TV, lavando uma louça, seja lá o que você quer fazer, você economiza tempo em vez de passar a escovinha na mão, ou dar aquela varrida na mão, né? Outro ponto que não é tão legal assim, é que nas locais que tem muita cadeira, que tem espaços muito pequenos, ele não consegue entrar, porque ele é redondo, vocês viram aqui, eles têm um tamanho considerável. Então, os cantos da parede, essa escovinha que ele tem, que é giratória, até ajuda a puxar o pó. Mas essas quinas, esses locais embaixo de mesa, eles não entram muito bem. Então esses locais às vezes acabam não ficando tão limpos, e aí você vai precisar, sim, tirar a cadeira ali, embaixo da mesa e dar uma passada em locais mais específicos, tá? Então ele requer um certo tipo de auxílio dependendo do local que ele vai atuar. E outra coisa é tomar cuidado com banheiros, então às vezes você não pode deixar a porta de um box aberta, onde tem a água, uma área externa para ele ir para fora, às vezes entrar numa grama, alguma coisa, tem que ficar esperto, porque eles não são todos modelos que são resistentes à água e, digamos, terra, coisas muito pesadas. Então ele requer esse cuidado também de você planejar o ambiente quando você vai ativar ele. Beleza, galera? Mas são produtos muito legais, eu adoro, recomendo de olhos fechados, vale muito a pena. Faça só a sua pesquisa para entender bem o que você precisa e o quanto você pode gastar versus os modelos disponíveis aí no mercado. Eu vou deixar links na descrição aqui de várias lojas, como eu falei para vocês. Instala o Bitec Pague Menos, que te ajuda a encontrar o melhor preço também, tá bom? Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu, galera!